Olá, tudo bem? Eu sou a Tatiane, sou aqui da Paz. Hoje eu vim falar com vocês sobre o Autodesk Construction Cloud. No ano passado, mais ou menos um ano, um pouco atrás, a gente fez uma trilha falando aí sobre como começar a usar o Autodesk Construction Cloud. Na época ali que já era novidade, a transição para o BIM 360. A gente também falou sobre as principais funcionalidades. A gente tem a ideia de retomar essa trilha evoluindo cada vez mais dentro da Construction Cloud. E hoje é um webinar voltado para essa ideia, pensando em novos recursos, o que foi atualizado desde então. É claro que tiveram muitas atualizações, a cada 2, 3 meses a plataforma é atualizada com as informações que os usuários estão pedindo, então a Autodesk está ouvindo vocês e está realmente se preocupando com as habilidades de vocês. E cada vez mais a plataforma está melhor, sempre melhor, isso é muito bom. Então, hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre os novos recursos. Claro que não vai dar para falar de todos, como eu falei, foram muitos ao longo aí desse um ano e pouco de plataforma, mas eu selecionei alguns principais para a gente conversar e por aí vai. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. As dúvidas no final a gente tira, então mandem aí no chat as dúvidas, quando acabar a gente tira todas as dúvidas. Então, falando sobre os novos recursos, essas novas ideias, primeiro, claro, me apresentando, eu sou a Tatiane, eu sou arquiteta, também sou arquiteta urbanista, designer de interiores, atualmente faço uma pós-graduação em gestão de projetos e, com certeza, estou aqui ajudando o time técnico da Paz o tempo todo, eu devo ter ajudado alguns de vocês aí em uma dúvida técnica ou outra, com o maior prazer, é claro. Estou disponível, segue meu LinkedIn também, caso eu queira conhecer um pouco mais do meu trabalho. Fique à vontade para acessar esse QR Code. E sobre a Paz, para quem ainda não conhece, a Paz é uma distribuidora de soluções de softwares. Começou ali com 40 anos atrás, pensando na distribuição de software, hoje pensa um pouco mais além disso, pensando numa vocação diferencial para atender o cliente com cada vez mais qualidade. Então, hoje a gente tem um hall de soluções, eu faço parte do time de soluções de engenharia, e nessas soluções a gente tem aí diversos fabricantes que nós atendemos, não só a Autodesk, mas esse webinar hoje, basicamente, a gente vai falar somente sobre Autodesk. Mas a gente tem um planejamento aí ao longo do ano para falar também sobre as outras soluções, sobre como elas se comunicam, como que é a interligações entre elas, a interoperabilidade. Isso é muito importante também para que vocês possam evoluir cada vez mais na transformação digital da empresa de vocês. A ideia, então, da nossa agenda, da nossa conversa hoje, é falar sobre Autodesk Docs, falando sobre fonte, padrão de nomenclatura, acesso rápido, BIM Collaborate. A gente vai falar um pouquinho sobre a colaboração com Navisworks, que foi melhorada, está bem bacana. Falar sobre BIM Collaborate Pro, também falando sobre a novidade da visão geral ali na parte dos problemas, quando a gente acessa ali no Revit. A gente tem o Autodesk Build falando também sobre cronograma, que antes era um beta e acabou se transformando em uma funcionalidade já ali disponível para todo mundo utilizar. E sobre a Autodesk Construction Cloud mesmo, a gente tem um aplicativo mobile, a gente tem o My Home também, que é novidade desde aquele momento que a gente conversou. Conversar. Hey! Tell Kevin we need to redo this wall! We have to demo it all! The electricians won't play ball! Redesign the hall? I'll tell Nathaniel. Material recall. Okie dokie. They're gonna fire Paul. What did I do? Make it 3 feet tall! 3 people? Fire directing wall! Yeah, the pipe's too small! Recall! Hexagonal! Horizontal? Greg! Greg! We need to install A waterfall. Cool waterfall. Be on the same page at every stage with Autodesk Construction Cloud. Where's Paul? Então, como a gente pode perceber ali no vídeo, tem toda uma conversa de obra, sempre tem um tirico-tico ali que a gente não sabe muito bem o que uma pessoa disse e o que uma outra pessoa falou. Isso pode haver muitos problemas quando a gente tem esse tipo de situação na obra, né? A gente pede para fazer uma alteração, uma pessoa entende uma outra, e no caso do vídeo, como um exemplo, né, era só para alterar uma parede e no fim virou uma cachoeira dentro da obra, né?
Isso pode realmente acontecer se a gente não souber se comunicar bem. Um dos maiores problemas que a gente tem na parte de colaboração, de entendimento da obra, que o BIM vem aí para resolver com todas as funcionalidades e soluções digitais que a gente tem, é para solucionar essas questões de comunicação, esses burburinhos e tudo isso que a gente está conversando. E pensando nisso, então, foi criado a Autodesk Construction Cloud. A Autodesk Construction Cloud, ele tem todos os fluxos de trabalhos conectados para que todo mundo se comunique num único lugar. Então, colaboração da forma integrada, softwares poderosos, uma equipe conectada para que todo mundo possa se comunicar no mesmo lugar e que os dados e as informações estejam ali disponíveis para que todo mundo consiga ali falar e conversar, entender bem o que está sendo pedido, até quando tem que resolver isso, qual que é a questão do que tem que ser resolvido. Porque às vezes a gente manda um WhatsApp, manda ali no Teams da vida, manda no e-mail, e essa informação se perde, porque são tantas informações que a gente hoje tem que assimilar, que acaba, sim, alguma coisa ou outra escapando, é natural. Então, para isso que a gente precisa centralizar todas as informações em um único lugar. Dessa forma, então, a gente faz toda essa comunicação com todas as disciplinas. Não, a gente não está falando de uma disciplina só, de um item só, a gente quer que todo mundo esteja fazendo parte desse modelo envolvendo da Autodesk, desse modelo que vai criar toda a parte de colaboração de desenhos, modelos. Então, o Autodesk Construction Cloud, ele vai trazer para vocês não só a possibilidade de a gente colaborar em nuvem, documentos, desenhos, fotos, vídeos, modelos e custos, a gente também consegue fazer com que as disciplinas colaborem, sim. Então, tanto a parte de arquitetura, a parte de engenharia, a parte que está fazendo toda a parte de estrutura e todas as demais disciplinas vão colaborar dentro desse espaço, podendo fazer ali funcionalidades que possam tirar um dashboard com essa informação, saber como está o andamento da obra, como está o andamento do projeto, o que está realmente acontecendo, fazendo a coordenação do modelo, checando os clashes, tudo isso conectado em uma plataforma só. Pensando dessa forma, a gente quer que a plataforma converse em todos os níveis também. Então, projetar na fase de projetos, fazer aquele projeto desde o início, estudo de viabilidade, até a parte de planejar, coordenar, quantitativo, gerenciamento de propostas, qualificação, toda a parte de construção também, pensando em cronogramas, formulários de relatórios de obras, qualidade de segurança, a entrega do as-built, todo o ciclo de vida dos ativos que estão na obra também, a gente precisa acompanhar, tudo isso gerenciado e acompanhado. Dessa forma, então, a gente vai começar a falar agora sobre as novidades do Autodesk Construction Cloud, do que a gente estava vendo. O primeiro ponto que a gente tem aqui é a versão mobile, como que a versão mobile está funcionando. Antes, a gente estava com um aplicativo que se chamava PlanGrid, não sei se alguns de vocês já chegaram a utilizar. E esse PlanGrid ele foi atualizado, agora se chama Autodesk Construction Cloud. E ele tem acesso a todos os níveis, então você consegue acessar tanto no Autodesk Docs, consegue acessar no Autodesk Build, antes era somente no Build, quando começou toda a forma. E agora a gente tem diversas funcionalidades que a gente já usa na versão web, também disponíveis na versão mobile. Então, como vocês podem ver, uma visualização 3D facilitada, você acessa ali a folha, acessa ali o 3D, já consegue visualizar, ver o que está acontecendo. Todo aquele controle de problemas que a gente tem, de ir verificando quem que é responsável, quem tem que fazer o que, a gente consegue checar também. As folhas que estão ali colaboradas, já checo, faço um markup se eu precisar, aviso o que precisa ser alterado, se é um problema que eu detectei de coordenação ou de clash, já aponto ali que é o tipo de problema que precisa ser resolvido. Posso também criar textos e deixar um pouco mais claro se for necessário, criar outros tipos de polígonos para marcar algo específico. Posso também, nos arquivos, acessar todos aqueles arquivos que estão disponíveis ali no Autodesk Docs, que é a base do Autodesk Construction Cloud.
Posso vir e acessar também os formulários que estão ali disponíveis para que eu faça o acompanhamento da minha obra. O formulário fica bem facilitado com o preenchimento. No próprio celular, esse é um exemplo do celular, não necessariamente no tablet. Você seleciona ali o que precisa ser preenchido, faz as anotações do que for necessário. E o bacana do formulário também é que ele possibilita até mesmo uma assinatura, né? Então, fica ali alguém responsável por aquilo, mostrando que fez todo aquele procedimento, que aquilo foi resolvido e fazendo todo esse processo. Então, o rabisco é feito no celular mesmo, depois de uma caneta, no dedo, é bem tranquilo. Aí, após a gente fazer esses tipos de formulário, a gente verifica se está tudo certinho, claro, sempre é bom, e submete ele para que todo mundo consiga visualizar e conseguir, podendo até colocar uma foto a mais, adicionando, com relação, se for, por exemplo, se for um relatório de obra, a gente já pode colocar as fotos referentes àquela obra ou relacionar um projeto àquela obra que a gente está conversando, e aí submete esse projeto em si para o acompanhamento e desenvolvimento do projeto. Então, a versão mobile foi de grande valia, já algo que o pessoal estava pedindo bastante. Ali, como vocês podem ver, a gente tem acesso a todas as funcionalidades, fotos, RFIs, submittals, todas as reuniões, o cronograma que tiver ali disponível, os ativos em si também. Dando continuidade, então, nessa parte das novidades, a gente vai falar um pouco mais agora sobre o Autodesk Docs. E para o Autodesk Docs, a gente vai, então, direto ali para a parte do mão na massa, né? Vamos colocar a mão na massa, vamos perceber ali como está funcionando a plataforma em si. Então, acessando aqui o Autodesk Construction Cloud, a gente tem essa carinha que a gente já conhece de projeto, né, com todas as pastas, sobre isso a gente já conversou, como eu falei, nos outros webinars. Mas aqui na esquerda, quando vocês podem acessar, falando da primeira novidade ainda do Autodesk Construction Cloud, a gente tem esse My Home. O My Home é uma novidade bacana que eles trouxeram agora junto com a parte de projetos, todo esse pedaço aqui, que são todos os problemas atribuídos a mim de todos os projetos que estão em desenvolvimento. Então, é algo pessoal, algo que eu consigo já checar. Eu estou envolvida ali em 10, 15, 20 projetos ao mesmo tempo. Eu consigo verificar tudo que está pendente. Então, aqui no caso, eu estou devendo aí 14 itens, estou super devendo um monte de coisa para resolver. Tudo em aberto ou em revisão para que eu possa resolver, eu posso acessá-los por aqui. Eu estou com um que está vencendo aí logo mais, então é um item também que eu preciso resolver logo. Aí também falar das questões do andamento da RFIs, apresentação de proposta, revisões, eu também estou com uma revisão que deve estar vencendo logo, aí nos próximos dias também para resolver. Aqui a gente também tem em beta ainda, mas os principais arquivos que subiram nos projetos no último tempo, então tem todo um acompanhamento dos projetos, a localização dos meus projetos também ficam aqui disponíveis. Então, essa parte do My Home eu acho que vai ajudar bastante, também é bem bacana que a gente consegue ali fazer todo um acompanhamento do que está acontecendo em todos os projetos. Voltando então para a parte do Autodesk Docs, a ideia agora é falar rapidinho sobre a parte de marcação de folhas e exportação, que também é uma novidade. Então, se a gente acessar aqui um projeto, a gente tem algumas pastas, como a gente já está acostumado aqui, né, de acompanhamento, as pastas que estão em desenvolvimento, mas se eu vir aqui e acessar um documento específico, esse documento é um PDF já gerado, se eu quiser falar sobre algum assunto específico, a gente tem um recurso de melhorias com relação aos polígonos. Então, quando eu vou fazer ali um polígono, a gente consegue ir acessando e facilmente modelando esse polígono, que antes era um pouquinho mais complicado, mas a gente já consegue ir transformando esse polígono para marcar aquele espaço e deixá-lo mais assertivo para falar, comentar alguma coisa. E também, já vou publicar ele aqui, quando a gente publica também está tendo essa alteração de cor, né? Ficou vermelho um pouquinho mais escuro. Vamos supor que eu quisesse chamar atenção para esse espaço, para essa sala que vai ser algo específico ali. Crio, então, esse markup, ele novamente fica em vermelho um pouco mais escuro. E crio, então, um comentário que eu quero que, vamos supor, divida essa sala em alguns pontos ali, em 2, 3 áreas, e eu posso marcar aqui o título, então, como divisão do problema de salas.
quando eu crio a descrição, eu escrevo dividir a sala em 2 espaços, por exemplo. Perfeito. E a gente pode, então, atribuir isso para alguém, sou eu mesma que vou resolver. Vou ali colocar uma data de vencimento, quero resolver até semana que vem, com uma data de início começando hoje. Posso colocar uma causa raiz, adicionar referências, tudo aquilo lá que a gente já está acostumado também na caixa de problemas. Mas por que eu voltei um pouco a falar sobre isso, né? A gente teve essa melhoria da questão dos polígonos, e agora a gente também tem um recurso bem bacana, que é a esquerda, de vir aqui e exportar. Então, quando eu exporto essa folha, vamos supor que eu sei que algumas pessoas são mais acostumadas, né, a trabalhar no papel e a gente ali fazer uma marcação de texto, marcar o que está errado no projeto, pedir alteração. Então, por esse costume ainda da questão do papel, a gente tem esse recurso da exportação. E essa exportação você pode escolher. Então, eu quero que me mostre as marcações, quero que mostre os problemas, eu quero que mostre as fotos e por aí vai. Então, quando eu clico aqui em exportar, ele vai gerar aqui para mim esse documento e ele vai gerar um PDF que pode ser impresso ali na impressora que você tem disponível aí na sua empresa para poder já ter essas marcações, todos esses pontos em papel mesmo para quem está acostumado. Ele gerou aqui, como vocês podem ver, e tudo aquilo que a gente fez ali no projeto está marcadinho aqui, tá prontinho para ser impresso. Legal, então, voltando, isso foi mais uma das novidades que a gente trouxe aí com relação ao Autodesk Docs. E agora eu vou falar com vocês sobre um outro ponto, também bem simples, que é a questão da gente comentar, faz um pouco de diferença, né, em alguns pontos, mas é uma questão bem simples. Por exemplo, esse próprio problema que eu acabei de criar, eu posso voltar nele, e aqui nos comentários a novidade é que eu posso acrescentar o nome de alguém, ou marcar uma empresa, algo específico. Só colocar uma roupa e já ir ali e fazer o apontamento que eu estou interessada naquele ponto. Então, esse também foi mais uma das novidades. Vou comentar então agora com vocês sobre um ponto também que já faz um tempo que está aí na plataforma, algumas pessoas já devem estar de conhecimento sobre isso, mas eu achei legal trazer para vocês porque é um ponto ainda de muitas dúvidas que a gente recebe aqui, que o pessoal ainda confunde bastante, que é a parte de padrão de nomenclatura. Então, eu vou passar aqui com vocês, foi uma novidade depois de tudo aquilo que a gente conversou, mas vamos dizer assim, já é uma velha novidade, que agora está atendendo a questão da norma, né, da ECC 9150. Então, a gente vem aqui em configurações, normas de nomenclatura. Pode ser que esse pedacinho aqui que vocês estão visualizando, inicialmente, não seja exatamente essa tela, mas é só clicar para e dar a continuidade que ele vai chegar nessa tela, tá? Então, fiquem bem tranquilos, não se desesperem se não aparecer exatamente assim na página de vocês. Mas é só ir seguindo os passos que logo mais ele vai aparecer essa tela aqui. Aqui a gente tem algumas possibilidades com relação à nomenclatura. Então, vamos supor que eu tivesse um padrão de nomenclatura atrás, e eu digito aqui o título ARS. E aqui embaixo a gente cria as personalizações desse padrão de nomenclatura. Na pasta seguinte, esse item seguinte, que também está separado numa cor azul, a gente tem que selecionar pastas. E aqui que a gente vai escolher quais são as pastas que vão seguir esse tipo de padrão de nomenclatura. Para a criação de um padrão de nomenclatura, é sempre importante que esses itens, por exemplo, projeto, volume, nível, tipo, que vem aqui como padrão, que tem um exemplo aqui, como vocês podem ver, à direita de como que está esse documento, que vocês consigam criar no padrão de vocês. Então, vamos supor que o meu primeiro item seja a disciplina do projeto. A disciplina é o último item aqui. Eu posso alterar essa ordem, eu posso fazer esse tipo de alteração. Mas vamos supor que fosse um item que não tem aqui, algo que eu não tenha sido criado, o nome do projeto em si, ou algo do... Enfim, um item que não tenha sido criado. A gente chama esses itens de atributos. Então, para a gente criar atributos, a gente volta, então, nesse íconezinho à esquerda, atributos, e a gente pode criar esse tipo de atributo diferenciado que a gente não tem aqui pronto.
Vamos supor que seja um atributo empresa. Não tem ali, é um campo de texto. Eu posso criar uma descrição, até recomendado que você crie uma descrição sobre o que é o que a gente está falando. Então, nome da empresa, vamos supor, nome do cliente, aí vai. A gente vem em configurações de atributo, posso colocar como qualquer um, ou uma faixa específica. Vamos supor que eu queira que esse atributo vá de 1 a 3 caracteres. Então, é uma faixa específica. Se eu colocar corrigido, ele vai deixar somente da forma como é, 3. Não é de 1 a 3, é somente 3. E se eu deixar aqui como qualquer, ele vai aceitar o que vier, vamos dizer assim. E a gente também tem as opções de caracteres, que são alfanuméricas, se é texto ou se é só numérico. Aqui eu vou deixar texto, mas nesse caso não vai ter números, nome da empresa, então. E posso vir aqui e criar especificamente esse atributo. Depois das criações dos atributos, do que realmente você precisa para ter o seu nome ali certinho, a gente pode voltar então aqui nessa parte de nome, nomenclatura, e vir aqui em personalizar. Quando a gente cria em personalizar, a gente sempre vai vir aqui, primeiro, aqui em cima vai estar o modelo que está ficando dessa norma. Aqui a gente adiciona novos atributos. Aqui, em cima do adicionado, a gente tem o hífen, sublinhado, ponto. Então, se eu quero que tudo seja dividido por ponto, eu vou clicar em ponto. Se eu quiser sublinhado, tudo sublinhado. Se eu quiser hífen separando, é hífen. Mas Tati, dá para colocar, por exemplo, ali os 2 primeiros caracteres, hífen, e depois eu quero ponto. Não, a Canva só altera todos de um padrão só. Tá? Aí o bacana também é que a gente consegue vir aqui, como eu comentei com vocês, a gente criou aquele atributo empresa, né? Eu posso vir aqui adicionar ele. E ele então vai ser o meu primeiro item, o que a gente estava conversando, do padrão. Então, eu arrasto aqui com esses pontinhos, como vocês viram, eu consigo arrastar para lá e para cá. E arrastando, a gente tem então essas possibilidades de controle. A parte de projeto, a gente tem aqui um campo de texto ali alfanumérico. Aqui volume eu não vou precisar, então a gente tem aqui projeto de caixa de 1 a 2. Nível de localização, eu também não vou deixar, não vou manter no nosso padrãozinho, vou deixar ele bem enxuto aqui para ver como é que funciona. E tipo também não vou deixar, função, se aqui no caso era separar a disciplina de alguma forma. Número também não vou deixar, eu vou deixar disciplina. Aqui a disciplina é um exemplo, por exemplo, de um atributo que já foi criado, que foi como lista suspensa. Esse atributo como lista suspensa, ele pode ficar ali adicionando ali um tipo de elemento, por exemplo, elétrica, aqueles que a gente está mais habituados a trabalhar, né? Então fica mais fácil para a pessoa selecionar quando ela for realmente preencher, adicionando ali um valor. Então, eu posso também editar atributos, como vocês viram, né? Não necessariamente preciso voltar para aquela parte que a gente estava vendo de atributos para poder fazer esse tipo de edição. E aí, o meu padrão de nomenclatura ficaria dessa forma. X, art e por aí vai. E aí, vamos supor que eu não quisesse um atributo relacionado. Eu posso aqui, a gente não está acostumado tanto a trabalhar essa parte de norma, né? A gente tira aqui esse atributo relacionado e fica aqui. Então, eu venho salvar e aplicar. E a partir do momento vai seguir esse padrão. Como vocês podem ver, deu uma alterada aqui na parte de empresa, projeto e por aí vai, na parte de disciplinas. E a gente consegue, então, já selecionar as pastas que a gente vai seguir com esse tipo de padrão. A gente aqui no Brasil, a gente está acostumado, sim, a trabalhar da seguinte forma, né? A gente faz ali uma revisão, a partir do momento que a revisão está aprovada, ela vai para uma outra pasta, para ficar ali documentado exatamente onde que é aqueles aprovados que já estão no projeto, para não confundir a cabeça do pessoal. Então, é possível, sim, então, dentro de cada pasta, vocês criarem ali uma pasta chamada aprovado. É possível, sim, tá? Então, vamos supor que eu quisesse que esse padrão fosse ali para passar aprovados da parte de arquitetura do executivo e aprovado da parte de arquitetura do projeto básico. Então, eu clico, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções de padrão de nomenclatura, vocês podem vir aqui e salvar. Ela foi atualizada, né? Pode ser que uma pasta ou outra não vá, porque tem algum projeto já dentro dela, isso é um erro comum. Então, deixa eu só verificar se aqui a gente tem
algum tipo de projeto dentro dessa pasta. Aqui é o caso, então por isso que ele não aceitou. E aqui, esse daqui que não tem projeto nenhum, ele aceitou, perfeito. É legal porque esse erro é proposital para mostrar para vocês o quanto que as diferenças, né, do que pode acontecer quando você está criando um padrão de nomenclatura. Passa que tem que estar zerado. É um tipo de configuração que você faz no início do projeto. Então, antes de começar a trabalhar, já pensar de como que vai ser o trabalho, criar o padrão, criar tudo isso num documento, né, como a gente chama de forma de execução dos projetos que vocês estão trabalhando. Então, ali a gente tem aprovados, a partir do momento dessa pasta, toda vez que eu submeter um arquivo para carregar aqui, para entrar nesse projeto, que, por exemplo, eu posso submeter um novo PDF aqui para vocês entenderem como funciona, ele vai me pedir que eu entre com um padrão. Então, ali está um padrão de texto, ele está me dizendo que está errado, não é assim que tem que ser. O projeto ele pode ser, então, 01. Eu posso vir aqui ajustar as disciplinas da forma como tem que ser, e aí ele vai me dar um okzinho. Então, é um item só na empresa, seria P01. Aqui estaria certo, eu não vou fazer certo nesse momento, para vocês entenderem o que acontece também quando a gente não submete da forma correta, tá? Então, aqui tá assim, eu vou deixar blá, 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 tá errado, ele já tá me mandando o e-mail que tá errado, eu vou carregar, porque eu sou teimosa, eu vou entrar com isso e acabou. Enfim, ele vai entrar ali, mas como vocês podem ver, ele não veio para a pasta, né? Ele está subindo aqui à esquerda, deixa eu carregar a câmera um pouco mais para cá para vocês poderem ver. E ele está carregando ainda o projeto, acredito que não vai demorar muito. Mas agora ele carregou, mas ele não veio para cá. Mas como vocês podem observar, aqui no item em cima ficou vermelhinho, na área de retenção. Nessa área de retenção, então, vem o projeto e para quem recebe essa informação, né, da área de retenção? É o administrador de projeto, é quem está ali cuidando realmente do projeto. Esse administrador em si, ele vai, então, renomear o projeto para que ele fique da forma correta, e a partir do momento que ele renomear, ele sai do arquivo de retenção e ele entra na pasta que ele deveria estar. Tá? Então, existem esse tipo de controle do padrão de nomenclatura, para que realmente as pessoas não submetam projetos de forma errada, para que todo esteja no padrão correto, e por aí vai, tá? E isso foi, então, a parte do padrão de nomenclatura que eu queria passar com vocês, e realmente é uma dúvida constante, ainda é novidade para algumas pessoas, então acho bacana trazer aqui esse recurso. Agora eu vou falar sobre um outro recurso também, que foi novidade também, já não é uma novidade muito nova, mas a gente tem ele ali como novidade, que é um projeto de ponte, né? A gente pode ali criar uma ponte, ou em inglês, para quem tem o sistema em inglês vídeos, a gente pode criar essa ponte entre um projeto e outro para que saia isso. É uma forma que a gente tem para a gente transferir um arquivo de um projeto para o outro de uma forma mais facilitada, né? Então, se eu tenho, de repente, um projeto que já está ali com todos os documentos que eu preciso, e eu quero copiar para esse projeto, fica muito mais fácil. Eu posso vir aqui, então, de criar uma ponte. Vir aqui, vou sempre colocar o meu e-mail para começar essa ponte, ou quem estiver fazendo vai colocar o seu próprio e-mail, por aí vai. Ao clicar, ele vai ficar aqui como pendente e é enviado, então, um e-mail de convite para essa ponte. Eu vou dar um stop share aqui para pegar o e-mail aqui para vocês verificarem direitinho como está funcionando essa questão do e-mail. E voltando aqui o compartilhamento de tela. Perfeito. Vocês estão vendo aí. A gente recebe esse e-mail de configuração da ponte e eu venho aqui em Choose Your Project to Bridge. Tá? Ele vai carregar também agora em uma outra tela essa ponte e eu já mostro aqui para vocês. Vou fazer só realmente de novo o Stop Sharing, porque ele vai abrir aqui no meu navegador um item específico da Bridge. E aí ele vem aqui com essa mensagem novamente. Eu vou compartilhar a tela mais uma vez com vocês. Aí, como vocês podem ver, ele vem com esse pedido, nós aceitaram o convite para fazer a ponte de um projeto.
Ao selecionar, então, o projeto que vocês querem, os CCPARs, por exemplo, para criar essa ponte, eu crio os projetos de ponte. Ao acessar essa ponte em si, a gente já criou um link entre o demo parcel que a gente estava vendo lá, o projeto ACC Parts. Beleza? Deu para pegar até aqui, tá tranquilo? Como que vocês estão se sentindo? Falem aí no chat. E a gente vai apontando para vocês aí qualquer dificuldade, coloquem aí no chat, fiquem à vontade aí. A ideia é realmente fazer isso, daí a gente está conversando entre um projeto e outro, e por aí vai. Então, eu vou aqui mais uma vez compartilhar a tela com vocês. E vamos lá. Como vocês podem ver, eu voltei aqui para o Demo Pares. Aí, vou voltar aqui para o Docs, especificamente. E a gente vai escolher um arquivo, pode ser esse arquivo que eu acabei de subir ali dentro da parte da escritura, do básico mesmo. E eu quero passar esse arquivo para aquele ACCPAR, quando a gente criou a ponte. E até lembrando, antes disso, quando a gente for no íconezinho da ponte, já vai estar avisando aqui que a gente está nessa ponte aqui de projeto com ACCPARs, tá? Então, voltando a esse ícone que a gente estava de acesso aqui eu vou pegar aqui nos 3 pontinhos, vou compartilhar. E aqui no compartilhar, em vez de a gente compartilhar com membros ou compartilhar link, como a gente já viu aqui nos outros vídeos, a gente pode vir aqui no outro projeto. E nesse projeto, então, a gente cria um título para especificar do que a gente está transferindo. Então, transferência não obrigatória, tá? A gente não está com o item de aceite obrigatório, mas acho que é sempre bom deixar tudo claro, o mais claro possível. O arquivo X, ou Z, enfim, e aí escolho exatamente qual projeto que eu quero mandar. Então, deixa eu mandar para CCPAS, seleciono a pasta, e aqui eu já posso escolher até onde que eu quero passar esse arquivo, né? Vou passar para a pasta de desenvolvimento, vou subir ali e clico em compartilhar. A partir desse momento, ele está ali colaborando, vai receber um e-mail quando tiver concluído, mas ele está colaborando nesse projeto com o ACCPAS. Ao vir aqui na ponte, a gente pode verificar, então, que a gente está saindo com o projeto aqui do Demo Pads, indo para o CCPAS. Se eu estivesse entrando com um projeto de uma outra área, também venho aqui em entrada, eu posso verificar quais são os projetos que já foram compartilhados, tá? Da mesma forma que a gente tem aqui na saída a transferência do arquivo Z, que está indo ali, ó, já está aceito, e está indo tal. O que vale bacana também saber é que a gente pode criar também uma sincronização entre um projeto e outro. Então, tudo que altera nesse projeto vai alterar no outro também. E por aí vai. Eu já recebi e-mail, eu já recebi um íconezinho aqui sonoro sobre isso, mas eu nem vou chegar a mostrar o e-mail para vocês, já vou direto aqui na pasta do ACCPAS que a gente estava conversando. E no time de arquitetura, naquela pasta widget, né, que a gente colocou o arquivo, ele já está aqui. Então, essa é mais uma das novidades que a gente tem aí da parte também do Autodesk Docs. E espero que vocês tenham gostado, então, dessa parte, de todo o acompanhamento desse processo. Agora eu vou voltar, então, para a parte da apresentação que a gente estava conversando, né, da ideia mesmo da gente fez aqui esse hands-on, mão na massa, mas a ideia também é a gente falar sobre as outras possibilidades, né? Bem como Blade, bem como Vertical, os outros níveis de acesso também tiveram novidades. Para não prolongar muito esse webinar, a gente vai passando aí sobre esses itens rapidamente. Então, eu vou passar aqui um vídeo para vocês também, falando sobre uma novidade da questão da colaboração do Navisworks na nuvem, né? Como que isso está funcionando bem. A gente tem toda a parte das visualizações do Model Coordinate, que a gente já está acostumado, tem todos ali as vistas criadas. E aí, dentro da coordenação no Navisworks, a gente pode abrir essas vistas coordenadas já prontas e fazer já a verificação da federação do modelo. A gente também está acostumado ali com aquele íconezinho ali do Clash, né, e das verificações que a gente começa a criar todas essas regras de Clash, podendo criar grupos, podendo fazer vários processos e trabalhar no Navisworks da forma como a gente já está acostumado, né? A gente já tem aquele ponto específico de marcar ali o que eu quero ver, qual que é o grupo de Clash exatamente que eu quero ver. E
ele já vai gerando ali os issues, né? Eu posso vir e criar os issues que eu quero, especificamente para apontar para o projetista o que ele tem que alterar. Então, eu escrevo ali, faço todo aquele processo de marcar o empreender, colocar uma data, ele já vem com a foto do flash ali certinho. E aí, quando eu vou dentro do design, naquela parte que a gente está acostumado dos lixos também, do coordinate ainda, a gente consegue já ver aquele problema que foi criado no Navisworks dentro também da plataforma. E eu posso colocar para revisão. Assim, para o projetista fica mais fácil identificar dentro do hash, dentro de um processo ali, para poder verificar a alteração e fazer tudo isso. Claro, né, que todo esse controle, gestão de problemas vai ser algo que a empresa mesmo vai ter um padrão e vai ter todo um acompanhamento desse processo. E aí, ainda falando sobre o Beam Collaborate e o Beam Collaborate Pro, eu vou mostrar aqui para vocês também como que funciona dentro do Revit esse processo. Então, voltando a essa parte, aqui no Revit a gente tem uma abinha também, que é uma aba que se chama Problemas, dentro da Ribbon aqui. E dentro deles a gente tem uma novidade que é a revisão geral. Então, a gente já tinha esses problemas que a gente conseguiu detectar, como no vídeo que foi feito ali, né, uma detecção, a gente cria no problema, ele já mostra exatamente onde está o problema, que a gente estava conversando, isso daqui pode ter sido aqui feito lá dentro da nuvem, como também pode ter sido feito no Naves, né, como vocês viram. E aqui a gente tem essa visão geral, que também é novidade dentro da plataforma. Então, essa visão geral me aponta o que está em andamento, o que está em aberto, o que está em revisão, o que está fechado e por aí vai. Também é um processo bem bacana que a gente tem aí de acompanhamento do projeto. Vamos voltar, então, para a apresentação, como a gente estava falando. E, mais uma vez, se vocês tiverem dúvida durante o processo do que a gente estiver conversando, de todo esse acompanhamento em si, falem comigo aqui, a gente vai conversando e vai fazendo aqui um bate-papo no final, pretendo responder, sim, todas as dúvidas, para a gente ir conversando cada vez mais, tá? E a ideia, como eu falei, da paz é da gente fazer essas conversas mais entre nós, para vocês possam também ter essa confiança no time técnico da paz, todo o acompanhamento, busquem a gente também para tirar dúvidas, todos esses processos em si. Agora eu vou falar com vocês sobre o Autodesk Build, na questão da novidade do Autodesk Build, e vou passar aqui um videozinho falando sobre a parte de cronogramas. Então, a parte de cronogramas, ela teve ali, como eu falei, ele era um beta, né, no começo do vídeo, e agora é algo que se tornou real, algo que o pessoal já pode, ali, não diria real, né, mas algo que já é funcionalidade do build já oficialmente. Então, a gente já consegue ali colocar um cronograma que já foi elaborado numa plataforma de cronogramas em si, como, por exemplo, o Project, Primavera, e submeter ele nessa parte aqui de colaboração. A gente consegue ir acompanhando o andamento, fazendo comentários dentro desse cronograma. Vou mostrar também aqui ao vivo para vocês, como é na plataforma, essa questão do cronograma, algo que é bem bacana mesmo da gente ir acompanhando nessa plataforma em si. Voltando aqui. Então, aqui a gente estava no Docs, né? A gente veio então aqui para o modo do Build. Aqui. E ele, esse íconezinho, o cronograma, para jogar vocês um pouco para a direita, o cronograma aqui à esquerda. O cronograma em si, quando eu importo, ele vem com essa mensagem buscando, né, os arquivos que eu posso ali já carregar dentro do projeto. Aqui é um exemplo de cronograma que eu já lancei aqui para vocês. Então, a gente pode dar o andamento e acompanhamento desse cronograma, como a gente estava comentando. Aqui a gente tem toda a parte dos IDs criados, de quando começa, quando conclui, como que está o andamento, a gente pode ir acompanhando essa questão do andamento. O nome das atividades, a gente pode registrar sugestões de melhoria, atualizar esse cronograma, vamos supor que eu já tivesse uma nova versão dele, eu venho aqui, atualizo, ele já vai entender. A gente tem todo o gráfico gigante também acontecendo aqui do lado direito, como vocês podem ver aqui reparar. É uma possibilidade também da gente poder ir acompanhando e fazendo todos esses problemas. Porque a gente também tem aqui, ó, a partir desse momento que a gente está acompanhando de visualizar, a gente pode vir aqui no interesse sugerir algum ponto. Então,
eu quero adicionar algum tipo de detalhe, algum problema, está atrasado, e a causa raiz foi com relação a um problema de coordenação. Isso meio acontece, não é mesmo? Então, a gente tem essa questão, então, ajustes de coordenação é um comentário que eu quero deixar aqui para a gente exemplificar. Se for uma questão de custo, eu também já posso apontar aqui. Então, continuarem revisando, ele vai montar aqui para mim todo esse acompanhamento de revisar e enviar suas sugestões. Se você tiver mais sugestões, pode ir apontando essas sugestões. E até que ponto isso pode ser, vai ter impacto no atraso, sim, vai ter impacto nos custos, posso indicar que sim também. Aqui está a nota que eu comentei e eu já posso enviar para o gerente resolver, para o gerente verificar esse ponto, e por aí vai. Então, esse é o último ponto que eu queria trazer para vocês aqui com relação à novidade. E espero que não tenha ficado muito longo esse webinar, senão eu sei que fica um pouco cansativo, mas trouxe bastante informação aí bacana, para que vocês possam ajudar aí na transformação digital de vocês, para que vocês possam aumentar a parte da colaboração, aumentar a parte da comunicação. E nós aqui da Paz ficamos aqui disponíveis para vocês, tirar dúvidas, todo o processo, e fiquem à vontade agora para comentar aí sobre o webinar. Muito obrigada, a gente se vê por aí.